solito lá, né? Quando ele morava sozinho lá, e a Frida foi lá morar com ele naqueles anos 40 e pouco. A Frida que é a mãe dos... Dos gordinhos, dos chilenos. Né? E aí foi lá, né? Aí o pai levou a junta de boi do pai dele, lá da Vila Machado, lá para trabalhar lá. E a Frida ficou por lá, né? Para dar umas assistências, né? Passou umas temporadas lá ajudando, né? E o pai, quando virou aqueles anos, beirando ali para os anos 50, antes do casamento, ele era magro, igual um cachorro perdigueiro, daqueles caçadores. Minha mãe dizia, era curioso. Coitado. E aí tinha aquelas Mas coisas... que idade que ele tinha? Mas estava lá beirando os 30 anos. E aí minha mãe dizia, né? Aí o pai às vezes pensava, agora eu vou jantar na casa de um vizinho de noite para puxar uma comida diferente. Aí ele ia, não tinha feijão e mandioca para comer, o pai não comia mandioca, não adiantava ir lá. E outro tinha só sopa de leite. Pro jantar. Sempre a mesma coisa. Sopa de leite, coisa assim. Aí pouco compensava, né? Mas acredito eu que o pai pegava alguns peixes, que o pai tinha uma prática de montar gaiolas de peixe e coisa. Então, as necessidades dele. Então, o casamento fez bem para ele, que trouxe uma mulher para dentro de casa e trouxe já algumas coisinhas, né? Mas isso ele estava, que você falou, nessa chácara antiga, antes de fazer o brick aí? Não. Lá não chegou a morar na minha... Não entendo, né? Mas naquelas chácaras antigas, por exemplo, ele tirou aquelas madeiras tudo, mandou serar e guardou, que são madeiras de lei, para fabricação de imóveis como canela, cedro e louro, né? E algumas, eu acho que era gabiru, umas estavam lá. Mas aonde que ele morava? Você está falando que tirou dessa chácara, essa chácara é perto da Pedreira? Aí na Maurício Cardoso, ali pertinho, que vai para o Porto Santo Antônio à esquerda ali, uma esteirinha pequena ali, então ele trocou com os Fremen, que os Fremen tinham aquela propriedade do Centro Novo, né? Aquela ali, né? E ali, para comprar aquela propriedade, ali que entrou o dinheiro da herança do Schloss de 13 de Maio que minha mãe tinha, né? Então minha mãe... Então não é que a mãe, a avó pagou tudo, ela não, deu uma quantidade... Uma quantidade para inteirar o dinheiro, né? Porque o meu pai, porque ganhou a minha mãe no bico, em cima da pegada do serviço, dentro do sistema das Tafonas, lá na Caneleira, do lado do Horizontina, na casa do tio da minha mãe, pai do Vinito, filho de Schlosser. Né? E o pai ia lá para namorar a mãe, mas como a mãe tinha só 7 semanas de serviço, aí folgava uma, né? Aí trabalhava de sábado a sábado, ou de segunda a segunda, né? Porque a indústria da farinha de mandioca não podia parar, né? Que tinha que arrancar, colher aquela mandioca para depois plantar outra, e tinha que pegar aquela estação que a mandioca está propícia para o porvilho e para a farinha, né? Então o porvilho sempre teve mais valor que a farinha, né? Então eu tinha que pegar ela quando ela está madura, né? E esses meses aí dá. E essas eram máquinas movidas com rodas de água, né? Um sistema de pás correndo dentro do... onde é que o calor estava embaixo para secar, né? E desde o ralador que limpava também as mandiocas, tirava, mas o restante era na mão, né? Então, voltando para Maurício Cardoso, por exemplo, aquele dinheiro que veio de 13 de Maio, da herança da minha mãe, por ser nenê de casa dos Schlosser, aquela parte, aquele dinheiro foi fundamental, mas o meu pai queria dar um balaço no futuro cunhado dele, né? E o futuro cunhado dele não tinha dinheiro, mas disse, eu sei quem tem dinheiro. Para que tu não pega emprestado o dinheiro da tua namorada, já que vão casar, né? Aí ele foi lá e queixou a minha mãe lá, e levou o dinheiro e meteu logo essa escritura da terra no nome da minha mãe, porque ela era brasileira, que o estrangeiro não podia ter nada no nome. E a propriedade de Maurício Cardoso estava no nome do pai do Lino Feno, do Rego, né? Do Léo Feno, do meu tio, né? E aí apareceu essa oportunidade, aí a minha mãe diz, né?
eu dei o dinheiro pro meu pai, contrapartida, passou a terra no meu nome, se eu quisesse podia ter dado um pontapé na bunda dele, né? Ficava com a terra, né? Inteira, Uma né? coisa que não se faz, né? E assim ficou aquela escritura até esses dias de hoje, praticamente. E a minha mãe dizia, né? Eu não sei, eu nasci antes do tempo ou depois. Porque tem uns sistemas modernos de mulher que comigo não fecha a conta. Então eu vim no mundo antes do tempo ou depois do tempo, né? Aqui a moda de agora não pega, né? Por exemplo, né? Eu emprestei o dinheiro pro pai de vocês, ela dizia, mas não baixei as calcinhas para ele. Quer dizer, é uma colocação de mulher forte, de uma mulher guerreira, de uma mulher com seus princípios, que Deus o tenha. Né? Então são as histórias do Centro Novo. Por isso, uma das grandes alegrias foi quando vocês conseguiram comprar de volta aquele pedacinho de terra, né? Que compõe aqueles 117.700 metros, 17.600 metros, né? Fiquei muito feliz da vida, porque ali foi muito esforço, muita luta, foi muita fornecida, muita água puxada com caroço, matar formiga, ali foi muita coisa ali, né? Para ter sobrevida, morador, né? Tinha que ter algumas rendas, né? E daí você estava falando da casa e eu achei que você não tinha, que essa casa, se a casa tivesse sido construída antes de você. Você está falando que não, que você ajudou a construir aquela casa que a gente conheceu, que tinha porão, a única da vizinhança, do parede dupla. Essa foi feita com madeiras tiradas daquela área de terra, né? Então descia à tardinha uma tora para a serraria, descarregava lá e à noite voltava com aquelas madeiras que estavam prontas lá embaixo, né? Às vezes o pai chegou a fazer 2 viagens, né? Até na serraria do Bacinani, né? Levando as toras para... E você falou que essa madeira veio dessa terra, da própria terra ou daquela anterior que você falou que eu vou... Da terra anterior, que era bem menor, foram as madeiras de lei, cedro, louro, eu acho que canafista, o gabriúva, coisa assim, madeira de lei, que o pai pegou daquela e tirou também, e trouxe junto, depois foi vendendo aos poucos. Eu não sei as últimas madeiras daqueles, quem é que vendeu, não sei, né? Então é isso aí, né? Mas aí ela trazia então essas madeiras, aí colocava para secar e resolveram fazer aquela casa daquela maneira. Você tinha comentado que a outra casa velha... A casa velha também foi utilizado parte daquelas madeiras, mas não sei em que finalidade. Mas as de lei, das vigas, baldrames de ibarotes e caibros, e isso foi coisas novas colocadas, né? Ali o primo Ética veio junto para construir, o Nego Cila ajudaram a construir aquilo lá, né? E com aquele porão também, né? Tudo ali, outras pessoas ajudaram a cavar aquele porão. Né? Como é que era teu primo? É Schlosser, né? Casado com ele? É, filho do irmão da minha mãe. Então essas seriam as histórias de Centro Novo, né? Porque houve uma época que nem todos da nossa família davam um grande valor para aquilo lá, né? Que Deus tenha meu irmão, por exemplo. Meu irmão achava, por exemplo, que ele podia viver muito bem com aquilo sem aquilo. Eu digo, eu não posso fazer tão pouco caso, que houve muito esforço da minha mãe nessas paradas, né? Porque a cruz que a minha mãe carregou foi cuidar do pai e da mãe, né? Quer dizer, ela praticamente sacrificou sua juventude cuidando do pai e da mãe, né? Do vô e da avó, né? O pai dela, do Schlosser, da Adelaide Zimmer Schlosser e do Jacob Schlosser, né? Então, a minha mãe achava, mas isso foi também um investimento que ela fez nela, né? Que ela com isso também ficou mais forte. E com isso também ela cuidou do sogro dela, né? E cuidou com grandeza de mulher gaúcha, de mulher alemã, por exemplo, com firmeza de princípios e respeito, né? E não que era mais um dentro de casa, mas sim era o da família, que era o pai do marido dela, né? Ela tinha aquela vocação. Mas o vô também não era problemático, né? O vô era bem legal para mexer com ele, né? Acredito que tiveram uma pegada só na vida que eu lembro, né? Que o vô tinha tomado umas doses a mais, uma noite ele ficou muito nervoso lá, e o pai
E o pai foi no meio, para com isso, né, papai, estava nervoso. E aí outro dia cedo, no café da manhã, a minha mãe abriu a Bíblia e abriu os versículos lá, os incisos do número das leis lá, e cantou a Bíblia para ele, né? E a Quem, mãe, teu pai? a minha mãe cantou as pedras para o meu avô, né? Mas cantou bem cantadinho, né? E os argumentos foram argumentos pesados. Por quê? É porque da noite anterior ele tinha se exaltado um pouquinho com a minha mãe, né? E aí outro dia cedo, no café da manhã, aí a taboca cantou, como se diz, aí o pau torou, né? E a minha mãe falou, se tu achar, por exemplo, que eu algum dia vou te mandar para um canto, vou te mandar para um asilo de velho, que eu não vou dar conta de cuidar, tu está enganada comigo. Eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, e pouco me custa cuidar do senhor também, nem que se vivesse 200 anos. Se eu tiver condições, eu lhe cuido. Mas aqui, enquanto que seus pés estão debaixo da minha mesa, tu há de me respeitar, né? E o homem jurava por tudo que é mais sagrado, meu avô, que isso jamais vai acontecer. E realmente nunca mais aconteceu, né? Mas foi a minha mãe forçando na caneta, mas com educação, com diplomacia, né? E se tu pensa que isso são diferentes, não, aqui não. Quem quer batatinha? Aqui o que eu comer, tu come também, viu? Aqui não tem nada, aqui não tem nenhum bom, nenhum melhor, aqui todo mundo aqui é igual, né? Mas foi abrindo o verbo, né? Mas foi uma manhã e tanto, e eu só mastigava e olhava, né? Olhava e sentia a mãe pegando firme, né? E o homem dizia, eu lhe prometo, eu tinha tomado minhas cachaças, não vai mais acontecer, não vou mais fazer isso, eu lhe prometo. E nunca mais houve nada de errado, né? Mas tinha vida boa, vô, lá em casa. E também houve um controle, né? Houve umas bebidas alcoólicas, fora o vinho, mas a bebida alcoólica que vinha da cachaça da cana, o Urba, nosso vizinho de cima, tinha os alambiques de pinga, né? Então meu pai levava lá as coisas lá pro Urba, né? A cana, né? E pegava a parte dele em litros, garrafas de cachaça, né? E por lá de cima tinha uma bodega. Então o vô ia no sábado para aquele canto lá jogar baralho, isso, aquele outro, e passava lá no Urban, por exemplo, e pegava uma garrafa de pinga para trazer para casa, né? E essa garrafa de pinga, o fundo dela gritava, esse cascavelzinho de litro, né? Quando chegava o mais tardar, a segunda até a noite, tinha ido embora aquela garrafa de pinga, né? Ou ele virava no domingo, ela, ou paté. Então ali parece que o vô gostava de descer a cachaça. Mas muitas vezes tinha cachaça sobrando, aí nós tomávamos na chapa do fogão. Cachaça e mel, xícara de porcelana, mel e água quente, derretendo o mel com água quente e metendo a cachaça em cima. E fazia o tal de serrana, coisa assim, que era um caldo que é muito feito com tal de quentão, que é feito com gengibre no Brasil lá fora, sabe, né? E ele fazia dele nesses dois componentes, né? Que era o mel, mel, água e cachaça, né? E eu vou dar para nós dar uma bicadinha na colher, e nós tomávamos uma colherinha dali. Quem sabe dali veio, quem sabe algum broto do alcoolismo, coisa assim, né? Mas os vinhos sempre tivemos vinho também. E isso não quer dizer que eu tomava todos os vinhos. Eu tomava o vinho no caneco dele, ia direto lá pro porão, pegava na torneira e tomava o seu vinho. Mas não emborrachava com aquele vinho, porque tinha suas obrigações, que ele achava que tinha obrigação dele de trabalhar. Ele se encarregava de certas pegadas, né? Ele se encarregava de um monte de coisa. Todo o terreiro, todas as coisas, né, que ele podia achar um jeito, ele fazia, né? Ele trabalhava, né? Mas também não deixava de cevar seus peixes. Ele era aposentado?
era aposentado. Não, quando nós tentamos fazer a aposentadoria dele, foi em 73, aí ele veio a óbito, já não chegamos lá, porque o pessoal achava que não era necessário fazer aquilo. Mas ele podia ter pegado a aposentadoria em 72, se não me engano. Mas ele já tinha Em 90 e 71. poucos anos. Sim, mas era uma lei, era outra naquela época. Aí ele sabia cevar seus peixes, sabia fazer seus anzóis, sabia suas coisas, né? E do vô Carlos, você falou que ele foi pro exército em Santa Rosa, onde que eles moravam? Quando ele foi com 18 anos pro exército? Não, ele não foi para o exército, Pro quartel? ele não foi para o quartel, ele foi dispensado de se apresentar. Né? Mas ele foi para Santa Rosa para trabalhar nas construções de Santa Rosa. Né? E onde morava? Morava em Tucundu naqueles anos. Né? Machado? É, ali em Vila Machado, né? No Jadouru, ali do lado do Krieger. Ali. Então, esses dois foram. O tio Otto virou padeiro lá na cidade, né? E o pai seguiu o ramo de construções em Santa Rosa. Mas também, antes de ir para lá, eles lá no Lajadouru eram grandes trabalhadores nas toras, puxar toras, com bois fortes, bois grandes, né? Mas isso tudo foi ali naqueles anos, né? Por isso tu começa a analisar, por exemplo, a propriedade do Michael Bialovons, no Lajadouru, era uma das maiores propriedades. Isso um vizinho deles contou. Boi forte era com eles. Cavalo bom era com eles. Porco, eles levaram 300 porcos, uma peste suína africana, para o mato. Fizeram fogo uma única vez, dentro do mato. A banha queimava dia e noite. Jogavam lenha dentro para queimar aqueles suínos. 300 suínos gordos, né? Que foram para lá. E sobrou muito porco na mangueira ainda. Eles iam fazer aquele ano a maior safra de banha, com caixotes e mais caixotes revestidos de lata. Essas banhas iam para Santa Rosa, para daí pegar uma aviação férrea, uma coisa assim. E pra onde ia depois? Devia, acho que ir para as grandes cidades, aquelas banhas, né? Então essa foi uma das pauladas fortes, né? Por isso que eu sempre digo, eu também no Tocantins, no Sorocaba não deu sorte com a porcada, mas não cheguei a ter a quantidade que eles levaram para o mato e queimaram, né? Porque era uma tática, né? Arrumar no lugar lá, levava com um sistema de madeiras em forquilha pelo chão, rolava os porcos em cima, naquela plancha, né? Naquele trenó, vamos dizer assim, né? E levavam lá para o mato aquilo ali, né? Para queimar, isso era a técnica, né? Para terminar a doença, né? Então, essas são histórias que a família teve, né? E o que se leva a entender, né? Leva-se a entender que as poucas aulas que eles pegaram no chegar em Cruz Alta, naquele ano de 24... O Carlos e o Otto, pequenos. Não. Quando o Krieger com 2 filhos e o Michael com 2 filhos, com o Fritz e com ele. Pegar a aula que você diz de aula? Pegar a aula do pessoal da Comissão de Inspetoria de Terra, que fizeram as doações das terras, né? E como era a conversa naquela época, né? Como que aquilo lá era para se colocar diante do rio Santa Rosa, que eles deviam se colocar naquela colonização. E aquela colonização seria cortada no sistema de retângulo para estreito e comprido de acordo com as águas. Então eles não era para se colocar muito junto, que a água em questão seria fundamental para o corte das terras, para cada pedaço de terra pegar a sua água, né? Então dali era para ir, como de fato foi, as ferramentas, sementes e a cobrina, espingarda de ouvido, eu acho, de carregada pela boca na época, e o perigo das cobras e das onças, né, as recomendações, né? E o cara da companhia de terra disse, né? Vão lá, se colocam lá, quem sabe daqui 2 ou 3 anos, manda o pessoal dos agremissores aqui medir as terras lá, né? Daí eu quero saber, por exemplo, se o meu pessoal vai ter que levar comida ou não, né? Ou vocês vão ter comida lá. Aí eu vou responder para eles, se essas porcarias de terra que tu tá dando para mim lá no meio do mato, lá longe, prestar, vai ter de tudo. E vai sobrar comida. Nisso eu me garanto, eu e meus filhos, né? Então,
teve essas coisas, né? Mas isso E foi esse- logo na chegada Na deles? chegada no ano de 24, quando vieram. E ali é que veio a bitola de se plantar as mandiocas e o milho, né? E como que se planta o feijão. Veio a recomendação, a A instrução recomendação dali. para um homem de 1,70 m de altura teria que dar 2 passos, né? E aí fazer um buraco, botar uma ou duas sementes, né? No milho, né? E novamente 2 passos, para a esquerda para a direita. Seriam 2 passos para cada lado no quadrado. Esse seria o plantio do milho. Mas por que tão pouca semente? Por que tão afastada? Pois essas seriam, por exemplo, seriam a salvação, a instrução que tinham, né? Porque eu sempre digo, embora que a variedade de milho melhorou no Brasil nos anos, né? Mas eu acredito ainda que nós fomos enganados desde aquela época no plantio do milho, né? Porque o que o Ernesto Cruz Soares está fazendo agora com a quantidade enorme de sementes, ninguém tem feito. E essa aqui na Alemanha que eu tenho visto aqui, não dá nem a metade da semente que estão botando do que ele bota lá, né? Então, mas digamos que os milhos tinham as variedades nativas naquela época, o amarelo, o branco, o dente de cão, ou o milho roxo, né? Mas não precisava ter plantado naquelas bitolas, né? Depois, nos anos 60, veio a Agroceres também, né? Com 7 grãos por metro linear e 1,10 m na fileira, né? Uma semente híbrida já melhorada um pouco. Então, não precisava ser plantado dessa maneira. Mas recebendo essas recomendações, foram lá, então estavam o quê? Para fazer, depois do Rio Santa Rosa, só para seguir a história. Depois do Rio Santa Rosa, ele foi lá, ele, o que eu creio? Esses 6 homens, eles gastaram 3 semanas fuçando naquela região para arrumar as terras, aonde iam se colocar. Dormindo no mato. Dormindo naquela choupana na esquina, dentro de Tucunduva ali, né, naquela esquina, né? Então, a conclusão que eles chegaram, por exemplo, porque naquela época já morava a família Tucunduva, da Ana Maria Grande e do outro João Tucunduva, né? De qual daqueles Tucunduva, que fica ali na direita, que vai de Tucunduva, Vila Machado à direita, naquele ribeirão ali, aí, onde os Tomás moram ali. Ali é da família Tucunduva, né? Que esses eram vindo lá das missões. Nós sabíamos a história daquela gente, num desfalque muito grande em São Paulo, no Porto de Santos, na emissão de café, coisa e tal, teria recaído a responsabilidade em cima da Ana Maria Grande, Tucunduva, e do velho João Tucunduva. Esta é a história. Outros contam outra história, que contado em Tucunduva, por exemplo, a família de Tucunduva tem, que esses eram descendentes do coronel Tucunduva, da região de Santo Anjo de Baixo, que era dono daqueles gados dos jesuítas ali, que vieram de São Paulo, que entraram lá atrás desses animais, né? Que fixaram raízes lá, né? Mas a noção nossa o que prevalece mesmo seria o fato da família Tucunduva de São Paulo ter buscado os restos mortais desses Tucunduva e adotaram aquilo. E naquela época, a família Tucunduva em São Paulo, muito numerosa, eles se emplacaram mais de 30 carros no município de Tucunduva, que o Valdir Gazola, do despachante, cuidava desses emplacamentos, só para ter o nome Tucunduva na placa, né? Agora, o que se aprendeu com essas recomendações? O vô achava, por exemplo, que o tigre e a onça era fácil, né? Que a cobra não tinha problema, né? Que isso tudo era galho fraco para ele. Mas na verdade não era. O cachorro que era para ser o sentinela, como de fato foi, né? Então a casa feita de ripa, por exemplo, fechadinha, com barracas em cima de palhas, bananeiras bravas, né? O cachorro se escondia debaixo da tarimba, debaixo do catre, né? Da cama, lá de medo da onça, né? E eles espantavam a onça com o resto do braseiro que estava ali naquela chapa de fogão daquela noite. Então tinha esses problemas. E, contudo, o vô também não se escapou de uma mordida de cobra também, né? Mas se escapou depois muito bem. A mordida não foi crucial, não foi morte, mas graças à tal de cobrina, aquele remédio cobrina, né? Que toda casa devia de ter um vidrinho daqueles para
Pô, enche o mate aqui, mãe. Me dá, traz um docinho também. E aí, essas são as histórias do milho, né? Mas aí eles foram lá, pegaram esses 6 homens, andaram 3 semanas atrás de um lugar. Aonde a terra fosse boa de água. Mas boa de água com nível de desnível para poder botar uma roda de água. Até hoje, naquele lugar onde é que decidiram fazer a série do Krieger, aquela parte ali, até hoje tem aquela turbina de água ali. Porque chegaram à conclusão que aquele brejo do lado de cima, aquele aguaceiro lá, aquele banhado lá, garantiria a água. Sob qualquer circunstância. Então, quando o mato desceu daquela região, as águas vieram em quantidade maior um pouco. E ali foi feita aquela roda d'água dos moinhos, aquelas coisas todas. E isso foi uma decisão do filho do Krieger, quando ele disse, estou cansado de caminhar, aqui é o lugar. E aqui eu vou fazer a clareira, aqui eu vou abrir, vamos botar para as foices aqui, vamos marcar o lugar, é aqui. Isso Então, é o Krieger. Então o Krieger se colocou na parte de baixo, onde veio a cara da água, e você colocou por lá de cima, na cabeceira das águas. Isso onde? No Machado Uru, em Novo Machado hoje, né? Que ali é a cabeceira do Limoeiro, né? E o Krieger está lá, e o vô... Os descendentes do Krieger devem estar lá ainda. E as terras do vô? Essas terras do vô foram depois doadas pela filha mais nova, que é Marta? a Frida. Ah, Frida. E a Marta pegou um pedaço também, se não me falha a memória. Acredito que sim. Que a Marta pegou um pedaço. E aí Porque o vô dizia que as mulheres, as filhas, eu tenho que casar elas, tornar elas casadas. E os homens, os rapazes, com um porete. 3 botinas, 2 botinas no pé, uma na bunda. Vai, macho, velho. Tu vai ter que achar onde é que tu arruma uma mulher que vem com alguma coisa, né? Quer dizer, isso minha mãe contava, né? E minha mãe questionava aquilo muitas vezes com meu avô, assim, de leve, né? Que não deu certo, ou deu certo, mas não se alinharam, aí separaram naqueles anos 50 e pouco. Agora, o que leva tudo aquilo ali, né? Leva, creio eu, os filhos da guerra, né? Mas não tinha motivo, filhos da guerra, né? Porque houve as fases na transição de 24 a 25 na família do Brasil. Houve a transição. Opa, esse aqui. Não houve filhos da guerra naquela época, mas houve os fatos que são notórios, porque que um casal acha que o outro errou, né? Aí o vô saía sempre pela tangente, saía pela retaguarda. Ele se protegia na saída, não como um desvio, mas o homem deveria ter a chance de fazer coisas cruciais 2 vezes na vida e não só uma vez. Porque se ele fizesse 2 vezes na vida as coisas, pela lei da probabilidade, teria um outro resultado. Não sei se tu concorda, Sheila, mas é uma colocação. Sim. Eu estou fugindo. Às vezes a mãe questionava ele em algumas coisas, né? Por que meteu aquelas propriedades logo para a filha e deixou os filhos chupando no dedo, né? Mas era um compromisso delas cuidarem, né? Então, seria alguma coisa como uso e fruto, praticamente, né? Muitas famílias fazem, né? O documento de uso e fruto, ele seria quase um comodato, eu acho. Usar e usufruir, né? Então, aí ele saía naquela. E aí, meu pai, eu preciso saber aqui que perdi essa parte da história que me interessa.
Então eles estavam ali nessa propriedade e ali que o vô Carlos cresceu. Sim, E ele ficou ali até... Como é que ele foi para Santa Rosa? depois do menino mais bem criado já, né? Mas ele foi fazer o quê? Ele foi trabalhar com o quê? Com 18 anos? Foi trabalhar para aquelas bandas, né? Mas Para uma profissão, uma coisa assim, né? com 14 anos? Com Não, 18? ele foi maior para aquelas bandas, né? E antes disso trabalhava na lavoura? Na roça, ajudando pai e mãe. E trabalhando muito. E aí ele foi para Santa Rosa? Ele foi. Meu pai levava as coisas para Santa Rosa com a carroça de boi ou de cavalo e dormia debaixo da carroça, deitado em cima de umas alfafas, que era para o trato dos animais, né? E se jogava ali no chão e se cobria com uma capa gaúcha e acordava o outro dia cedo, do lado da carroça era branco, branco, branco de neve, né? E ele passou ali debaixo aquela noite deitado ali, encolhido com aquela capa gaúcha em cima, né? Aí ele dizia que a nossa vida era um céu aberto, que nós não sabemos nada ainda o que é. Quanto filhos? Ele achava que a vida dele era bem mais sofrida, né? E ele levava o que para Santa Rosa? Ele levava cereais, suínos, ele levava essas coisas que tinha de sobra. Milhos, os milhos mais iam para os porcos, né? Levava banhas. Então essas seriam as vidas de carroceiros, né? Carrocear, né? Nisso ele era experiente, né? Sobre carrocear, né? Sobre decisões de roupas, aonde fica o cano da bota, onde é que fica, aonde fica a calça, né? Mas que enche a bota de qualquer coisa, né? Menos uma calça sem enroscado num toco e a carroça passar por cima. Então, a calça tinha que andar dentro das botas. Sim, para se proteger, né? Para não ter problema de se enrolar, né? E como que funcionam as cordas, né? Como que as cordas devem ser individuais nos bois, né? Não duplas. Por que tem que ser individuais? Porque cada um individual para ficar separado. Porque uma corda individual, por exemplo, ela não tem meios de você se enrolar nela, e a carroça virar, disparar e você ficar enrolado. Porque ela por si só, ela se solta, né? E assim tinha as impressões de todo um complexo de carroceiros, né? Assim tinha os seus conhecimentos, né? E aonde gravava as passagens deles, olhava o que serve aquilo lá, né? Aquilo serve para um eixo, aquilo serve para um cabeçalho, aquilo lá serve para um canzilo, chamava canzilo. Quer dizer, aonde tem um sistema de pé de inhame, de bananeira, de cipós, que pode fazer alguma coisa, como que funciona isso, né? Então, ela tinha uma noção clara, por exemplo, sobre as andanças, né? E isso era zero para meu pai levar um filho junto, numa carroceada. Não. Zero chance de jeito nenhum? Zero chance, isso não tinha. Cachorro, zero chance dele ir junto. Para criar inimizade, briga de cachorro, não. Isso fica em casa. Ah, não vai, não. Estou carroceando, fico em casa. Então, para não criar meios de perder tempo, né? Sim, criança perigoso. Porque podia ser a carroça quebra, e vamos que a carroça quebra, por exemplo, né? Agora, voltando aos conhecimentos da tecnologia de plantio do milho, e tem um fato curioso, por exemplo. Uma grande seca, por exemplo, que houve lá, por exemplo, o vô colheu o milho, que plantou cedo, no final de julho, arriscou das geadas e coisa e tal, e colheu milho, né? Para ter milho para os animais.
E muita gente que plantou um pouquinho depois não colheu. Aí deu uma crise de sementes regionais lá, né? E nisso, determinado dia, bateu um cidadão lá atrás da famosa semente de milho, né? Eu vou achava, por exemplo, que isso devia ser um caso de governo providenciar as sementes, né? Que ele não gostaria de ceder o milho dele. Aí aquele cidadão não era muito assustado, né? Aí ele abriu a metralhadora e dele disse: eu devo ser de uma raça de povo muito desgraçado, muito pecador. Eu devo ser um cara, vou te contar mesmo, eu devo ser um filho de Kenga, pela sorte que eu levo na minha vida, a cruz que eu tenho que carregar. Estou lá lascado com minha terra, não tenho uma semente para plantar com minha família. Chego na casa desse alemão aqui com o paiol cheio de milho, se nega a vender milho para mim. Eu devo ser uma raça que, não sei, mas deve ser lá das ralé, das mais ralé do mundo. E eu vou escutou aquilo lá e respondeu: ô meu prezado, vai lá pro galpão, pega tanto milho que você quiser, mas não me venha dizer isso para mim. Pode pegar lá o milho, vai lá pegar o milho, não te custa nada. Mas também não fica me amolando minha paciência, né? Pega teus milhos lá à vontade, né? E boa sorte para ti, né? Que o vô estava dizendo que se isso batesse esse comentário, os milhos não dava nem para os animais dele, e iria ficar igual os outros ficaram também. Sem milho? Sem ter milho para semente. Sabe o que é isso, né? Quer dizer, é uma pegada dura, né? Porque, então, aquela distância que ele plantou e naquela época foi a sorte dele, né? Uns fatos que ele alegava, né? Mas também não me convence, por exemplo, que teria que ser, né? Mas se tu analisa, por exemplo, circulação de ar, etc e tal, mas fez colheitas de milho, sim. Agora no trigo, por exemplo, o trigo que tanto ele quis, né? Um ano plantou um pouco, deu bem. Segundo ano, plantou o dobro e deu bem. Terceiro ano achou, agora eu vou ganhar um dinheiro com trigo, agora o pau vai torar mesmo. O Krieger aqui tem um moinho, agora eu vou ter farinha, papapá. Aí forçou a barra em cima do trigo e não deu nada, né? Aí foi a gota d'água, né? É assim, trigo, tu é meu amigo aqui nessa terra. Na minha terra nem um grão, nunca mais plantou trigo. Aqui não, né? Aqui não planto mais. Se eu plantar uma cultura que um ano ele me convence, no segundo ele me convence e me anima, no terceiro botar no meu, isso aí nunca mais plantou. Porque não tem fundamento. Então ali vem parece que umas certas puxadas de decisões do não senhor, não quero mais, né? Quer dizer, como que ela não quero mais, quer dizer, posições firmes, não como mais essa comida, essa não entra mais na minha casa, que Deus me livre, nem guarde para não precisar comer aquilo, não bebo mais, né? Bebi as minhas, seja feliz quem quiser beber e coisa e tal, quer dizer, essas posições duras, né? Acho que dali vem mais ou menos o que temos que estamos trazendo, né? Agora, os efeitos das posições assumidas, né? Elas repercutem, né? Posições. Eu não fico aqui nessa casa, eu vou embora, eu vou lá com meu filho, né? Eu não sei de que tamanho era aquela briga lá para abandonar, né? Porque era um proprietário rural, né? Tinha suas coisas, né? E nessa época onde moravam os outros dois, os mais velhos? Os mais velhos, por exemplo, o Emil e o Fritz já estavam para dentro da Argentina há muitos anos. Eles demoraram um pouco aí no Brasil, já se bandearam para a Argentina, né? O Emil e o Fritz, eles foram
ali do município de Tucunduva, das corredeiras do Rio Uruguai. Eles caminhavam 2 dias, dormia amarrado numas tarimbas, de medo das onças, no caminho, para sair lá em cima em Campo Vieira, Campo Mourão, lá em 2 de Maio, na Argentina. Eles varavam aí no Rio Saltinho para dentro ali, passava aquele rio ali na nada, passava o Rio Uruguai na canoa, outro rio a nado lá adiante, e saíam lá em cima em Campo Vieira. Né? Para lá eram as terras deles? Não. Eles foram morar para lá porque se engraçaram para aqueles lados lá, né? Por aquelas picadas ali, né? E ali o Fritz, o Emily viveu muitos anos ali em Campo Vieira, né? E depois ele mudou lá para baixo, né? Para uma colônia alemã lá embaixo em Corrientes, passou uma temporada lá e depois foi para Balcheta, lá na Bahia Blanca, lá embaixo. Mas o Fritz já estava em Buenos Aires naqueles anos, né? E o William, esse que está aqui parentes aqui na Alemanha, esse veio depois, nos anos 50, e foi direto também para Buenos Aires, né? Passou a temporada aí naquela região e foi atrás do irmão dele lá em Bahia Blanca, né? Vamos procurar esse William aqui na Esse aqui Alemanha. tem que procurar, né? Agora, sobre conhecimentos, tentativa, uns falam resiliência, outros falam teimosia. Para os Bialovons no Lajado Uru, lá em Tucunduva, Novo Machado, chegar em 300 porcos mortos, eles iniciaram 2 vezes com animais de criadores famosos e não deu certo. Aí, quando o Carvalho veio lá para vender os porcos para ele, o vô disse: tem muito porco? Tem bastante, Foi lá, pegou a carrocinha, os cavalos dele e comprou tudo, os porcos do Carvalho, tudo mal nutrido. E dali, daqueles garaios, daqueles cafuí, daqueles porcos fracos, dali que ele iniciou uma criação de porco bem robusta, né? Então, só essa tentativa, né? Que não dava certo, né? Diferente do gado, por exemplo, né? O gado, quando ele comprou a primeira vaca da Ana Maria, a Maria Grande, a Tucunduva aquela, foi na base do gesto, né? E a mulher foi dizendo, o vô foi metendo o dinheirinho ali, e ela dizia: não, eu vou dizer que era aquela vaca da costela larga, grossa, comprida, aquela vaca boa de leite. E essa Maria Grande foi dizendo que essa aqui é filha daquela, coisa e tal. E pelo chifre dos animais, naquele ano de 24, o vô dizia que aqueles animais dela tinham uns com 25 anos de idade, né? Pelo estado do chifre dos animais, né? Então aquela família deve ter entrado no ano de 1900 em Tucunduva, né? No dizer do meu avô, né? Aí eu fui negociando, bom, não, eu tô vendo essa para esse dinheiro, e fizeram um negócio, né? Então, teve suas dificuldades também, né? Sim. Como que vendeu os primeiros produtos, como que aquele dinheiro foi. Eu não sei até hoje com quanto de dinheiro meu avô chegou ali no Brasil. Eu só sei dizer que a avó veio sem dinheiro e deixou 2 filhos aqui na Alemanha porque as passagens subiram de preço. No dizer da avó. Houve uma conversa que eu descobri através da Irone Bialovons, que houve uma doença dos olhos, não foi permitido embarcar. Essa nunca foi contada no meu conhecimento. Conjuntivite? É alguma coisa naquela época. O que eu sei, por exemplo, que a avó insistia que as passagens aumentaram de preço e não deu para comprar as passagens. E o avô dizia que ela comprou presentes para os familiares dela, dos Koppitz, né? Então, aí houve uma briga de coisas, né? Que esses 2 ficaram, né? Que esses 2 ficaram aqui na Alemanha, né? E aí houve umas divergências, né? Entre aquele casal e o motivo dessas certas brigas que houve, né? Então seriam essas coisas, né? E muitas outras histórias. Né, e tem histórias, por exemplo, que quem conta os lados dela, né? O que a minha tia
falou para mim, por exemplo, que certas coisas não foram verdade, né? Lá em Santa Catarina, né? Que isso ela não tinha feito e assim por diante, né? Mas fazer o quê, né? Não são filhos da guerra, né? Porque não houve nenhuma gestação na ausência do meu avô, lá na Alemanha. Porque os filhos da guerra são aqueles homens que foram para a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial, e houve muitos estupros e coisa e tal, como toda legião de guerra tem. E tem os filhos da guerra, que eu acho, por exemplo, que são as desconfianças por certas famílias, irmãos, e aqui não se derem a divergência que eu vejo aqui na Alemanha, né? Que não ligam muito para irmãos. E eu não cabe a mim também, e permita, meu Deus, que eu esteja errado também nessa colocação, né? Permita que eu esteja errado, né? Mas deve ter alguns motivos que a gente não sabe. E quem sabe nunca vamos ficar sabendo, né? Então, por que se o problema não está na divisão da herança, o problema não está no dinheiro, por que os irmãos não se entendem? Porque eu ouvi do teu irmão, do Charles, que vocês dois não vão brigar pelas heranças. Sim. Isso eu ouvi, né? Então, eu não preciso nem ouvir de vocês, porque tenho certeza que tu vai ter a mesma colocação. Exatamente. Mas isso não dá para dizer depois com os meus netos, como é que isso vai ficar, né? Porque ali vai ser mais uma misturação, né? Por exemplo, então, né, vamos ao caso, por exemplo. Vem duas noras para cá por enquanto, e lá pro lado de lá vem o quê? Vem duas noras e mais um gênero, né? Quer dizer, são 5 netos, né? E o Charles me disse, não, esses também não vão ter motivo de brigar entre eles por causa de heranças, né? Por exemplo, esses casos que eu vi lá no Mar do Norte, lá, né? É incrível, como é que os irmãos não se dão se não está no dinheiro, não está na herança. Então, umas coisas assim meio esquisitas, né? Agora resumindo o Lajado Uru, Limoeiro, Vila Machado ali, por exemplo, acredita-se que a acolhida deles foi boa. Não vejo ter tido uma acolhida melhor, né? Porque alegam que os estados ricos nos anos 1900, 1920 e 30 se negaram dar terras férteis para imigrantes. Então socaram uma leva muito grande nas pirameiras do Espírito Santo, socaram uma leva muito grande de imigrantes dentro dos peraus de Bento, Guaporé, Caxias, aquela região, aquelas terras dobradas, porque se negaram dar as terras planas as melhores que tinham nos campos do Rio Grande do Sul, ou assim por diante. Então, por exemplo, então tem uma colônia de alemães que vieram para Minas Gerais, tem uma outra colônia que se estabeleceu em Petrópolis, na região serrana do Rio, né? Então, eu não sei quais os estados falharam. Será que a Bahia falhou? Será que algum porto do Nordeste, Pernambuco, lá para cima, as terras boas, se negaram a receber esses imigrantes? Ou isso foi dirigido para Porto dos Casais, Porto Alegre, usando do Rio Grande a navegação até Porto Alegre, depois subindo uma altura os rios, vamos dizer, Jacuí e aquele outro ali, né? Para depois vir se colocando para cima, né? Outros rios, né? Porque ali para baixo tem histórias da navegação dos rios do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, então viriam até Cruz Alta, né? De Cruz Alta a Santo Ângelo, porque são os anos que tinham poucas ferrovias na região, né? Mas diz a lenda que teve estados da Federação do Brasil que se negaram da terra para imigrantes, por, quem sabe lá, N motivos, né? Isso digo nos anos 1800 e pouco até 1900 e pouco. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, aí já é um pouquinho diferente, né? Mas
o motivo de vir, que motivos foram e por que aquela região. Então é assim, né? Essa foi a família Biálogos no Brasil. Por hoje é só então, pessoal. Tá bom? Depois mais histórias. Obrigada, meu pai. Nada, estamos aí.